Olá a todos, sejam todos bem-vindos na quarta semana da disciplina de Metodologia Científica do curso de Especialização em Computação Aplicada à Educação. Na semana 4, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as análises de dados. Quais são as etapas, como que eles são identificados, como que nós processamos, o que que nós devemos fazer para que ao final da nossa pesquisa nós conseguimos dar direcionamentos e encaminhamentos dos resultados obtidos. O objetivo dessa semana, a primeira coisa, é conhecer o que nós podemos fazer em termos de análise de dados. Segundo ponto, é identificar os tipos de dados que nós podemos utilizar, que nós podemos trabalhar. Após nós identificarmos esses tipos de dados, o que nós vamos fazer com essa informação? Como que nós podemos avançar na nossa análise de dados para que a gente obtenha e extraia informações a partir dela? Então, nós vamos comentar um pouquinho dessas técnicas. Então, para que a gente possa avançar um pouquinho sobre os dados, a primeira coisa a gente precisa saber é o seguinte: o que é uma análise de dados? Primeiro ponto, quando nós fazemos uma pesquisa, nós vamos fazer levantamentos de informações, seja ela numérico, extração de informações, seja processamento de informações, seja um formulário, não importa. Quando nós finalizamos a nossa pesquisa, nós teremos uma série de informações, da qual nós teremos que aplicar técnicas, talvez estatísticas e lógicas, para dessas técnicas extrair informações capazes de descrever, ilustrar, condensar ou até mesmo avaliar esses dados. Então, esse processo todo, que transforma dados brutos em informações, eles são extremamente úteis durante a execução da nossa pesquisa, porque é a partir deles que nós vamos dar um direcionamento da nossa decisão, vai dar um direcionamento dos resultados que nós obtivemos. Então, qual que é a importância da análise de dados? No momento que a gente vive hoje, onde nós temos muitas informações, a análise de dados ela é muito importante, ela é fundamental para que a gente possa embasar decisões a partir de evidências, muitas vezes concretas, que nos permite otimizar processos, identificar tendências e padrões, e a partir dali tomar uma decisão. Quando a gente joga isso para a computação aplicada à educação, nós podemos pensar que a análise de dados dá aos pesquisadores um suporte para que eles possam analisar aquelas informações de maneira muito eficaz, com intervenções tecnológicas, com ferramentas, e a partir dali, essa ferramenta também permite que ele compreenda padrões ou identifique algumas ações que podem ser questionadas ou até mesmo trabalhadas. Então, quando nós estamos na etapa de análise de dados, a partir da pergunta que nós definimos, que é quando a gente já fez aquele processo de definir qual é o trabalho, qual é a pesquisa que nós vamos abordar, nós vamos ter que coletar dados daquele assunto para que a gente possa utilizá-los posteriormente para gerar os resultados finais do nosso trabalho. Então, essa coleta de dados é um ponto muito importante, porque não é qualquer dado que nós podemos coletar. Então, nós precisamos pensar em fontes relevantes, confiáveis, pensando em técnicas apropriadas para aquele tipo de pesquisa, para aquele tipo de problema que está sendo abordado, que pode se enquadrar como questionário, como experimento, como uma base de dados já existente, a extração de informações a partir de alguma coisa. Então, a gente precisa ter isso muito bem definido para que essa extração de dados, posteriormente, numa análise de dados, venha trazer algum tipo de resultado relevante. Porém, coletar o dado por si só não é uma única etapa. Nós precisamos lembrar que quando a gente coleta esses dados, pode ocorrer, e possivelmente vai ocorrer, inconsistências. Nós chamamos de lixos, né? Talvez essa coleta de dados vá trazer informações ali que são irrelevantes, ou que estão duplicadas, ou que estão com lacunas. E essas inconsistências, elas se tornam um problema dentro do processo de análise de dados, porque elas vão influenciar o resultado final. Então, a gente precisa trabalhar essas inconsistências de modo a garantir aquela confiança ou a qualidade dos dados que nós temos coletados. A partir do momento que a gente já limpou todos esses dados, nós já temos ele todo estruturado, aí sim nós vamos aplicar técnicas estatísticas e até mesmo computacionais do problema que está sendo abordado para extrair desses dados os padrões, as tendências e encaminhamentos que são significativos. E, por fim, depois que nós fizemos todo esse trabalho computacional e essas análises estatísticas, aí nós vamos comunicar dentro do nosso trabalho, ali na parte de conclusões ou resultados esperados,
quais foram as descobertas, né? Quais foram os direcionamentos, quais foram os encaminhamentos que esses dados proporcionaram. E aí a gente pode condensar essas informações em gráficos, tabelas, relatórios, aí fica a critério do pesquisador. Mas quando a gente também está falando de dados, nós temos diferentes tipos de dados. Então, primeiro, nós temos dados quantitativos. Bom, o que é isso, professor? Dados quantitativos? São aquelas informações que são expressas por números. Então, elas podem ser medidas de modo estatístico. Então, elas podem ser classificadas em números discretos, que são aqueles valores inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante, ou também podem ser classificados como contínuos, que é qualquer número dentro de um intervalo, 1,5, 1,5, 1,75, então podem ser números quebrados. Quando a gente fala em dados qualitativos, nós já estamos pensando num grupo que não é numérico. Então, é um dado que descreve alguma coisa, é um dado que interpreta alguma coisa, ele vai fornecer um contexto, ele vai fornecer alguma informação. Na grande maioria das vezes, esses dados são obtidos através de relatórios, através de questionários, feedbacks textuais, coisas do gênero. E nós podemos ter, não é bem um tipo de dado, é mais uma metodologia, nós podemos ter pesquisas onde onde esses dois tipos de dados, qualitativos e quantitativos, são agrupados de modo a oferecer uma visão mais completa daquela pesquisa que nós estamos fazendo. Então, quando nós pensamos nos tipos de análise de dados, nós pensamos ali na análise descritiva. O que aconteceu que a gente precisa analisar? Então, ali, essa análise descritiva, ela forneceu um resumo do que aconteceu, seja por método estatístico, visualizações, não importa. Ela vai estabelecer ali um contexto para que a gente possa analisar o porquê aquilo aconteceu. Então, quando a gente estabelece esse resumo, a gente vai em busca das causas dos eventos passados que geraram aquela correlação. A partir daí, nós vamos fazer para o que pode acontecer, que é uma análise preditiva. Então, a partir daquilo que nós temos, bom, o que pode acontecer com isso? Quando a gente utiliza métodos ou modelos estatísticos, nós podemos projetar tendência. Então, a partir daqueles resultados, há uma tendência de que certa coisa aconteça. Então, a gente chega numa etapa de análise preditiva. E, por fim, a gente pensa na idade prescritiva, que é a análise do que deve ser feito caso alguma coisa aconteça. Então, quando a gente está na análise prescritiva, é quando a gente faz as recomendações, quando a gente faz encaminhamentos a partir daquelas previsões e diagnósticos realizados. Então, essa etapa das análises de dados é importante para que a gente possa estruturar as nossas ideias e caminhar com a resolução e interpretação desses dados. Mas nós também temos aqui algumas técnicas que podem ser aplicadas em cima desses dados. Primeiro, a gente tem uma análise fatorial. É uma técnica onde a gente aplica estatística para buscar relações entre as variáveis que estão sendo analisadas. Então, havendo essa relação, a gente diminui ali a diferença entre elas. A gente pode também para análise de coorte. Essa análise, ela tem como foco estudar grupos específicos ao longo de um período, e a partir desse período, indicar uma tendência ou um determinado padrão daqueles grupos. Então, isso é muito útil, por exemplo, se fôssemos aplicar na educação, acompanhar o progresso de turmas de estudantes sobre diferentes métodos pedagógicos. Nós também temos a análise de cluster. A análise de cluster, ela é utilizada para identificar padrões naqueles dados, porém, ela agrupa esses padrões em grupos semelhantes. Então, por exemplo, pensando também na área educacional, nós podemos identificar grupos de alunos que têm comportamentos de aprendizagem similares, ou classificar recursos que estão sendo utilizados dentro da sala de aula. Então, nós podemos fazer uma análise por grupo, pessoas que têm as mesmas tendências, têm os mesmos padrões de ações, ou dados, né, que têm esses mesmos padrões. Nós também podemos, e temos, análise do tipo que estudam tendências e padrões também ao longo de um período. Esse tipo de análise, que é chamada de análise temporais, ela é fundamental para analisar, avaliar progressos e a eficácia de ações que são feitas ao longo de um determinado período. Já quando a gente pensa em dados que envolvem emoções e a opinião textual, nós já estamos falando de uma análise de sentimentos. Esse tipo de análise ela é obtida geralmente a partir de formulários, feedback de alunos, comentários em plataformas, e a partir desses dados
a gente aplica uma técnica de processamento de linguagem natural e, a partir dali, a gente identifica alguns padrões, algumas opiniões, algumas emoções. Tudo isso nós podemos fazer, obviamente, usando algumas ferramentas. Hoje em dia, na computação, está sendo muito utilizadas ferramentas como Power BI, Python e uma ferramenta o R, que é uma ferramenta que simula o MATLAB, é muito mais leve de mexer e também faz uso de programação. Então, são ferramentas que implementam ali, que permitem fazer essas análises de dados de uma maneira muito robusta e muito confiável. E a gente precisa integrar tudo isso. Nós precisamos, de um modo ou de outro, aplicar todo esse conteúdo de modo que a gente consiga, primeiro, a partir daquele problema que foi definido, nós precisamos fazer um planejamento metodológico, escolhendo aí quais ferramentas vamos utilizar, como nós vamos abordar esse problema, fazer a coleta dos dados para poder responder algo sobre esse problema e preparar os dados, né, no caso ali, fazer essas análises para que a gente possa chegar na parte da comunicação dos resultados. Esse ciclo ele é muito importante porque a partir desse ciclo nos permite condensar nossas ideias, estruturar nossas ideias e ter um cronograma certinho do que deve ser feito para que nossos dados e o nosso resultado seja confiável. A partir disso tudo, nós chegamos na conclusão, e geralmente numa conclusão de um trabalho científico, a gente também coloca os próximos passos, recomendações futuras, conclusões futuras, algo do gênero. Então, essa semana nós ficamos por aqui, espero que vocês possam usar esses conhecimentos dessa semana para trabalhar melhor os dados que vocês obtiveram, de modo a estabelecer um resultado mais confiável para o seu trabalho.